A gente vai entrar na quarta live do Festival de Fotografia de Paranapiacaba e hoje com a Marcela Bonfim. Hoje ela vai falar sobre o projeto Reconhecendo a Amazônia Negra, povos, costumes e influências negras da floresta. Queria já aproveitar, enquanto ela não entra, agradecer a equipe do Festival de Fotografia de Paranapiacaba, a equipe de voluntários, e falar que o tema desse ano envolve, como nos anos anteriores, a questão da educação, dos direitos humanos e do meio ambiente. Olá! Oi! Tudo bem? Menino, eu ainda ia lidar com essa tecnologia, eu não sabia que tinha. Eu achei que ele fosse me ligar. Olha que loucura. Ah, tá. Não, mas deu certo, deu tudo bem. Tá certo que você entrou. Tô ouvindo os passarinhos aí fora. Aqui é uma orquestra. Mesmo que você É? não queira ouvir, você vai ouvir. Isso é muito bom. O Ah, problema é que quando liga bacana. aquele sonzão, ragatão, quando você não está querendo. Eu estou aqui numa comunidade na beira do Rio Madeira. Não sei se dá para ver Cê- aí. dá pra ver, dá pra ver. Aqui é o Rio Linda, Madeira. linda. É, E aí, muito bem-vinda, boa noite. axé. Boa noite aí já? Aqui 6 da tarde, aí é 5, né? Ah, é, verdade. É, Verdade. será muito legal ter a oportunidade de estar falando com você. A gente já se encontrou algumas vezes, mas agora está falando com você nesse bate-papo, né? Eu tive a oportunidade, acho que eu te comentei com você, eu tive a oportunidade de ir para Porto Velho em 2008, né? Achei Oi, você muito me singular, disse. muito singular a cidade, né? Era muito curioso para ver por causa da Madeira Marmoré, né? A estrada de ferro, né? Só ver algumas coisas que restaram assim, mas foi muito importante. Várias fãs, várias pessoas que gostam do seu Eu tô trabalho. lendo aqui, que coisa linda. Gente! Oi, gente! Oi, gente, nossa senhora! Quantos dias? 50 dias sem, com pouco contato, eu tô quase ficando louca, entendeu? Aí você vê, olha, saudade dessa aglomeração, que delícia! Oi, gente. É uma aglomeração Ai, diferente. eu tô aí. Ah, menino, estamos aqui Tá, nós. é. E você foi para aí, a gente vai fazer esse bate-papo. Você foi para aí, acho que em 2011, 2012, né? Saiu, se formou em Ciências Econômicas na PUC. Daí teve uma fase que você procurou trabalho e depois você foi aí para Rondônia, né? E aí a gente vai falar um pouco dessa sua trajetória e do projeto que você falou do Reconhecendo a Amazônia Negra. Aham. E essa parte reconhecendo a Amazônia Negra é também uma forma de você, é um espelho, né? Reconhecendo a si mesmo, né? Você é muito diferente do que você era em São Paulo, do que você é agora aí em Porto Velho. Olha, João, foi tudo um processo muito demorado para entender, né? Eu cheguei aqui em 2010 para procurar um emprego como economista, né? Eu me formei na PUC em 2008, 2009 eu fiquei à deriva, foi onde eu comecei a sofrer os primeiros impactos sobre a cor da minha pele, né? Pô, todo mundo se forma na PUC, né? Você já acha, de entrar você acha que já vai sair bem, né? Isso, né? O diploma, né? É o peso institucional e também toda a carga, que foram 5 anos muito bem vividos. Eu vou falar para você. Foram muito intensos, mas não deram conta de explicar sobre a minha cor. Não deu conta de explicar sobre a minha cor. Então eu saio da PUC com uma cabeça completamente diferente, distinta, inclusive, dessa imagem, e acabo, enfim, e acabo sofrendo com aquilo que eu imaginava que não existia, mas hoje aqui em Rondônia eu consigo ressignificar isso de uma maneira mais respaldada porque foi vivido. Foi vivido o sofrimento, foi vivido dor, foi vivida a frustração. A vinda para Rondônia foi uma grande frustração. Você imagina, você está em São Paulo. O meu sonho aos 13 anos era ir para São Paulo, porque a impressão que a gente tinha morando em Jaú
que era interior, era que São Paulo, a imagem de São Paulo é sucesso, luzes, né? E quem não quer? O ser humano hoje ele é induzido a nascer, ele nasce induzido a querer a luz, buscar a luz, né? Mas ele esquece, na verdade a estratégia faz com que ele encubra as sombras. Então eu estava em São Paulo, cheia de sensações de luz, dentro da PUC São Paulo, sendo abraçada de alguma maneira, claro. Porque ali é dentro de um campo de pensamento onde a diversidade existe. Né? Ela existe quanto matéria e ela existe também. Na verdade, em muitos espaços ela resiste. Né? Então fica essa dicotomia muito forte. Então a chegada em Rondônia foi uma chegada meio que... Não, era o que eu tinha no momento, porque uma amiga ofereceu um emprego, o pai dela tinha uma financeira, né? E eu precisava de uma pessoa para gerenciar e para tocar, e veio eu, né? Para um lugar que eu achava que sabia, mas... Né? O campo do imaginário era muito fértil, fértil demais, a ponto de me trazer à tona situações, inclusive do passado. Né? Foram situações mais reais. Pela primeira vez eu provava de uma realidade, né, que eu precisava até então, porque o primeiro ano aqui foi muito difícil até compreender o tempo. Como é que você, né, sai... Pô, eu levantava 4h30, 15 para 5 da manhã, morava em Guarulhos, na casa do meu tio, de favor, na época da PUC, no começo dos anos, né? E, enfim, eu saio de um movimento para uma sensação de perda de movimento, né? Então, o primeiro ano foi enlouquecedor. Foi enlouquecedor, né? E a fotografia, ela veio, né? Inclusive nas imagens das pessoas que estavam aqui. Porque era muito interessante sair, andar, uma pessoa que né, ninguém me conhecia, mas de alguma maneira me reconhecia como barbadiana. Você é Johnson? Você é Shockness? Então, esse reconhecimento, eu falei, caraca, que imagem é essa, cara? Foi quando tudo começou. Mas começou dessa maneira, curiosa mesmo, né? Na época eu tinha uma câmera mesmo para aliviar as tensões do trabalho. Eu consegui o famigerado emprego de economista no governo do estado de Rondônia, mas ali eu percebi a pressão da minha cor, né? Por mais que eu fazia, eu tinha que fazer o dobro. Então, eram demandas que me deixavam quase enlouquecidas, porque, poxa, eu atingi meu objetivo, caramba, né? Atingi o seu objetivo, e agora? Você quer mais o quê? Enfim, a fotografia me mostrou o que eu queria, a dignidade. E você, qual é a comparação que você faz? Eu vi alguns textos seus que você faz com a experiência que você teve em São Paulo, a sua experiência de negritude, de ancestralidade em São Paulo, para esse momento agora. Você tinha outras questões que você tratava? Você entendeu melhor quando você se formou e depois quando você foi para aí? Como é que o que você acreditava, o que você pensava que era uma Marcela e que se tornou essa Marcela? Pois é. Essa dicotomia entre luz e sombra. São Paulo, essa suposta luz, né? Mas era tanta luz que eu não conseguia enxergar a minha própria pele. Eu me formei em economia, mas querendo sair dessa meritocracia, a potência que nunca chegou. Né? Eu acreditava na base econômica, né? Eu acreditava por estar dentro desse processo, né? Conseguir alcançar um pedaço dele. Mas como economista, a minha imagem não foi aceita em São Paulo. O emprego que eu consegui em São Paulo foi de call center, quando eu estava mais ou menos há uns 3 meses de vir para Rondônia. Foi o primeiro e o último emprego em São Paulo. E aquilo foi o suficiente para me deixar louca. No meu último dia de trabalho, eu tive um ataque de histeria, de nervoso, porque aquele telefone não parava de tocar. Eu vendia crédito. E eu vim para Porto Velho para vender crédito. Mas eu vi que não era o meu lugar, né? Então eu chego aqui nesse lugar onde tem muita sombra, né? Que também é dentro de um processo também muito dual, porque as sombras estão, né, por todas as partes e também não estão. E eu começo a enxergar uma coisa que eu não via. Os barbadianos aqui em Rondônia são populações da diáspora afro-antiliana. Nós temos a Cleidenice Blackman, que fala sobre isso, que é barbadiana, olha o lugar dela, historiadora, e hoje fala sobre ela. Fala sobre essa diáspora que tem muitos elementos, muitas imagens criadas,
né? Dentro desse processo. Então, eu chego aqui e as pessoas começam a me abordar na cidade e a querer me fotografar como uma barbadiana. Você é uma barbadiana? É uma Shockness? Shockness, caraca. Eu falei, o que é isso? Johnson? Maloney? Holder? Eu falei, gente, isso em inglês? Né? Pera lá, o que está acontecendo? E quando eu resolvo perguntar, porque demorou um tempo até eu me... Né? Eu acabei me irritando. Falei, gente, por que eles estão me chamando disso aí? O que tem nisso? E tinha tudo. Tinha dignidade, porque quando eu conheci o primeiro barbadiano, o Bobo Johnson, eu fiquei assim, extasiada. Porque é uma presença muito forte. E eles têm registros na história. Isso também é um processo que a gente se ressignifica. Porque em São Paulo, por exemplo, em Jaú, é uma cidade do expansão do centro-oeste paulista, né, da linha férrea. Então, meu avô chega por lá, enfim, vão acontecendo os encontros e meu avô acaba virando chefe de estação. Só que ali é uma cidade onde se expandiu o café, né? A linha e atrás onde se expandia essa monocultura. E aí meu avô acaba virando chefe de estação, eu acabo sendo, né? A minha geração acaba acontecendo com um pouquinho de dignidade financeira, ele não deixou de sofrer as mesmas questões e não deixou de embranquecer. Então a nossa raiz ela foi sendo diluída, né? E quando eu chego na escola, porque minha mãe era cabo eleitoral e o dono da escola ele era o prefeito, que minha mãe, né, sempre militou junto, eu recebo uma bolsa e vou estudar nesse colégio. Então, eu começo a colorir, a dar cor ao colégio. Só que essa cor, ela já existia na cabeça de todos ali, né? E principalmente dentro da direção do conteúdo, que não me representava em momento nenhum. Então, você percebe que eu chego para cá, depois de anos, décadas, e encontro com uma outra historiografia um pouco, né? Um pouco diferente. Aliás, o impacto foi muito grande, por mais que a gente saiba que precisa mais se registrar essa presença negra, né? E eu deparo com essa dignidade. Meu Deus, os barbadianos. Eles estão falando que eu sou uma barbadiana. E logo em seguida, né, a Margot Paiva, que é uma grande artista plástica, ela que me falou sobre os barbadianos, porque eu perguntei para ela me pintou como uma barbadiana. Eu vou mostrar para vocês, posso? O quadro está aqui. E aquilo me deu uma dignidade tão forte, tão forte. Olha, que coisa massa, né? A live possibilita isso, porque quando eu falo isso nas falas, o pessoal só fica desenhando na cabeça. É importante desenhar na cabeça, mas é importante também a gente ver, né? Ela me desenhou como uma barbadiana. Como vocês podem ver, esse quadro é um quadro que tem né, o pescoço longo. Na época eu usava um turbante, né? E esse pescoço longo, né? Eu dizia, bom, vou apagar a luz, gente, porque a energia aqui em Rondônia é cara. Agora, vou militar. É cara, mais cara do Brasil. Nós temos 2 usinas. Vamos lá, voltando ao assunto. Então, quando eu me deparo com essa dignidade, para mim foi um choque. Olha essa fotografia. Essa é a minha primeira fotografia, né, de enegrecimento aqui em Rondônia. E aí eu pergunto para ela, mas por que esse pescoço grande, Margot? E ela diz para mim, é porque é assim que você precisa andar. Você está andando da cabeça muito baixa. Você chegou aqui com cabeça baixa, mas é assim que você precisa andar. E eu entendi esse processo da resistência dessa população. Eles deixaram de sofrer os mesmos martírios, estigmas, mas, gente, era uma população que... Dá uma olhada. Eles vinham com um outro aspecto que o negro que já estava aqui. Eles eram qualificados, eles já vinham de uma construção do canal de Panamá. Então, desceu muitas pessoas aqui qualificadas, barbadianos qualificados, né? E foram atuar na Madeira Mamoré, né? Como executivos, né? Alguns foram para a educação, outros foram para a saúde. E assim foi se construindo o Barbadian Town, que, nos olhos da branquitude, que não é uma cor, mas é um pensamento que estava até dentro daqui da população local, era o Alto do Bode. Então você percebe que nós estamos falando de processos onde se existem, essas imagens resistem, né? E elas necessitam de um certo reconhecimento, né? E esse reconhecimento ele vem de se ressignificar, porque não é só o que eu penso hoje é exatamente essas imagens, mas de uma forma onde eu consigo trazer a dignidade, né? E é muito bonito você ver, né? Quando eles se reconhecem na beleza, né? Na estética e na força que essas populações, né, que são muitas populações. Eu descobri aqui tanta coisa, menino. Por isso que eu falo, para mim foi um crescimento muito grande.
Eu falo que, pelo amor do Senhor, o maior ganho, ele é o pessoal. Ele é o É, pessoal. Quando me falam, fotógrafa, olha, sim, mas se eu for uma Marcela, um pouquinho melhor, eu era uma pessoa completamente distante da minha imagem, mas distante da minha essência. E essa distância, essa lacuna, faz com que a gente não enxergue exatamente os processos que são muito fortes, que vêm com potência. Isso que você falou sobre a ancestralidade dos corpos, né? é. Essa terra aqui, esse ano está fazendo 10 anos. Eu fiz uma viagem no começo do ano, que foi a última, né? Não sabia que seria, mas foi muito bem feita, né? E eu voltei no dia 8 de fevereiro, no mesmo dia, 10 anos depois que eu vim pela primeira vez. Foi para mim um processo, sabe? Eu acho que isso é incrível, esse movimento, porque é uma busca de ressignificar. E agora eu estou aqui dentro de casa, como há 10 anos atrás. Eu cheguei aqui em Rondônia, foi o único ano da minha vida que meu Deus, eu tive que entrar dentro da casa, porque eu não conhecia ninguém, então eu fiquei muito dentro de casa. Você ficou Foi muito isolada. difícil, sabe? A questão do tempo e do movimento. E É. isso na imagem, quando eu resolvo comprar a câmera para aliviar as tensões do governo, e quando eu começo a perceber essa dinâmica dentro desse processo, sabe, as fotos foram saindo. E as pessoas me falavam, Marcela, né? Que fotos. E eu falava, mas espera lá, cara, é um clique. E ali eu reconheci esse tempero do movimento, né? Eu reconheci esse tempero o ritmo, né? E ali eu também percebi que a fotografia ela antecede o ato de clicar, né? Sabe, João, eu estou escrevendo e eu propus o ano passado um projeto lá no, como é que chama, gente, aquele trem? No Itaú Cultural. E que hoje a gente não sabe o que vai ser mais de nada. Então, tudo que eu estou falando hoje é tudo que eu venho escrevendo sobre esse processo, né? A gente vai fazer uma próxima live semana que vem na UF Federal da Bahia, do Sul, da Bahia. Depois eu falo lá. E eu vou apresentar esse processo, porque o Amazônia Negra, João, eu, eu acabei vendo que ele é muito próximo ao meu corpo. Então, esse processo de ancestralidade vem sendo esses desdobramentos que a gente vem vamos lá, vem extraindo da nossa própria potência, né? Então, é muito doido, né? Essa aí é a foto da Carol, né? É esse processo, sabe? É se misturar ao outro. Até eu chegar em Rondônia, para mim o outro era uma coisa muito forte, muito distante de mim. Então era muito fácil eu não olhar para dentro. Era sempre o outro. Porque eu tô assim, a causa é o outro. Enfim. E hoje eu venho trabalhando por dentro. Eu acho que a ideia de trabalhar a imagem, para mim, ela acaba sendo importante para o meu processo, né, como pessoa mesmo, porque eu estou trabalhando por dentro. Eu estou vendo o que existe por dentro da minha cor. E são aspectos que você pode ter certeza. São aspectos positivos e aspectos negativos. Mas o que é o Como todo negativo? mundo, né? Mas veja só, eu estou falando da minha cor, João. É. Eu estou falando da minha cor. E quando eu falo negativo, aí eu estou falando de imagem. Tá. Você percebe que para a minha imagem restou o negativo. E é esse processo que eu estou transcrevendo, traduzindo, sei lá Deus o que está acontecendo, mas eu venho discorrendo sobre ele. A Cíntia aqui, a Cíntia Barra, que é professora lá na Bahia, que vem me acompanhando desses processos, me orientando bastante sobre, né, junto com a Lia Kruger. Eu estou meio ruim de adicção, né? É da Mas UFBA, né? a gente vai fazer junto essa live para falar sobre as imagens invisíveis da cor. Né? Então, o Amazônia Negra é isso. Você mesmo colocou a foto da Carol e aquela transposição que o Saulo de Souza, maravilhoso, um grande fotógrafo daqui. E é interessante e necessário falar sobre a cena fotográfica daqui também, porque a gente está falando sobre invisibilidades, né, João? Quando eu falo do visível e do invisível, eu falo desse aspecto
importante da imagem negra, e da imagem de Rondônia, e da imagem da Amazônia Negra, né? Então são todos questionamentos que a vivência vem me trazendo algumas respostas. Mas elas não vêm completas. Porque nós somos fragmentados, né? A gente está todo dividido ainda. Existem divisões muito fortes, né? Mas a gente vem juntando isso aos poucos, na oralidade, nas imagens, no afeto, né? Também no reconhecimento, né? Essa moça aí de Vila Bela de Santíssima Trindade, né? Fala do que é ser mãe, né? Ser mãe e menina. Isso é uma realidade da questão negra. Então, quando eu falo sobre isso, eu estou falando sobre imagens. O tempo todo sobre imagens. A condição do Sim. negro, ela foi transposta especialmente às imagens. Então, é muito importante que, além de se falar sobre a historicidade, porque essa ainda está para ser construída, até mesmo porque a gente precisa discutir esses aspectos da identidade e da identificação, que é diferente. Eu ainda estou construindo minha identidade, mas já fui identificada desde quando eu nasci. Então é disso que nós precisamos, enfim, discorrer. E isso é uma coisa que eu quero trazer como como uma reflexão mesmo, para todos nós. Para todos nós. Isso não é um assunto só do negro. Isso é um assunto, inclusive, do branco. Né? O branco que tem pensamento da branquitude e o branco. Porque, querendo ou não, já fomos condicionados à hegemonia da cor. Eu saio de uma palestra, falo para uma galera doida lá do Cariri, gente maravilhosa, lá, os meninos. Eu entro no avião. Quem eu sou? A primeira imagem que eu vou mostrar é a minha cor. Então é disso que eu estou falando, João. São processos que precisam de mais olhares empáticos, mais ouvidos atentos e mais às vezes menos é bom, mas nesse caso mais poderia ser mais também, sabe? Assim, sabe? Falar da Amazônia Negra, João, tem sido isso para mim. Mas aqui também eu encontrei muitas outras negritudes, né? Além dessa grande diáspora afro-antiliana, eu encontrei também os maranhenses. Eu conheci o Maranhão aqui, gente. Ó, falar do Maranhão, porque, ó, Pará, eu tô com saudade do Marajó, eu tô morrendo de saudade do Marajó. Foi o único lugar que eu ainda não fiz devolutiva e tá demorando muito mais tempo e isso tá batendo na minha cabeça. Né? Devolutiva é uma coisa que eu acho importante. Esse ano a gente tem um festival de fotografia aqui, que é o festival Fotografia em Tempo e Afeto, né? Que a gente faz a mostra a céu aberto. E esse ano eu vou falar sobre devolutivas. Ok, galera? Quem tem foto de Rondônia já prepara aí. Manda para nós. Vamos fazer hoje, né? Não sei como a gente vai fazer esse processo, mas a gente usa uma rua aqui, né? A Rua dos Invisíveis, para dar visibilidade a alguns processos. E esse ano é da devolutiva. Então aqui eu conheci o Pará, conheci a Bahia, conheci o Pelourinho só da minha cabeça. Eu moro aqui num lugar que o Pelourinho, eu acho que é igualzinho o Pelourinho, pelo menos a minha imagem que eu tenho aqui na cabeça, mas ele é para baixo, que é na beira do rio. Então, aqui foi um lugar que me deu os sentidos de vários outros lugares. Aqui eu percebi que nós negros, nós só temos nós temos a cor como unidade, a esses olhares, a esses estigmas, mas nós somos muito diferentes. Nós temos vários. Eu vou para Salvador, se Deus quiser, meu Deus. Mas nós temos várias negritudes dentro desse campo. O negro, antes de ser negro, o que ele era, gente? Ele era pura potência, pura ancestralidade. Então, hoje, está aqui para mim, João, eu tenho descoberto muitas potências. Eu achei que eu fosse uma pintora frustrada por ser fotógrafa. E eu estou descobrindo que eu sei pintar. Estou pintando. Voltei a tocar piano, 23 anos. Mas nunca toquei como toco hoje. Muito massa, muito legal. Sabe? Eu estou transpondo, eu estou fazendo uma ponte, eu estou fazendo um outro desdobramento desse processo em música.
Porque eu quero trabalhar também com a imaginação. Eu acho que a fotografia, ela é esse processo imaginário, né? Você Sim, imagina, né? Olha o maior clique da minha vida, João, sabe qual foi? não. Foi chegar aqui. E foi um puta clicaço, foi um impacto muito grande. Foi, pum, tem preto. Caraca! Eu achei que aqui fosse tivesse só índio. Eu tô falando como eu pensava antes. E depois eu descobri que indígena é essa América toda. América é toda. Gente, esse pedaço aqui é tudo indígena. Mas hoje tem presença negra, sim, e a gente precisa falar dela porque, inclusive, ela abraça. Houve um grande encontro dessas populações. Não vou dizer para você que são populações, né, que encontros não foram amistosos, houveram vários impactos. Aqui é a terra do clique, mano. Aqui é a terra do clique, Rondônia. Eu vou falar uma coisa para você. É o melhor lugar do mundo. Para mim, não, esse é o meu lugar. A coisa mais importante é quando a gente acha um lugar. É a mesma coisa quando você vai definir o suporte da sua fotografia. Sabe isso aqui? É, E quando eu defini o suporte não é minha, da fotografia dessas populações e da minha fotografia, porque para mim é um autorretrato, aqui, ó. É cristalizar esse processo, sabe? A Amazônia hoje ela é madeira, mas cadê a madeira? Está sumindo diariamente. Né? E a importância da madeira para as populações. Aqui eles falam da Shopping House, que foi um legado que os barbadianos trouxeram, um conceito de casa, né? A lenha, o fogo, né? E nós temos o respirar mesmo, né? A gente está dentro de só, um processo e teve uma fotografada, porque dentro desse processo, João, a gente encontra com vários outros processos, inclusive muito difíceis, que é falar sobre a questão da, da gradação dessas cores de pele, né? O negro ele foi embranquecendo aqui, mas ele é, foi também criando outras cores. E um dia eu fui na casa de uma senhora que eu achei que fosse negra, mas não. Era o marido dela que era negro e ela me contou a história. Mas no final nos finalmente eles eram bastante. A família é bastante colorida, né? Mas todos negros. Muito colorida, mas todos negros. Porque eu fiz a pergunta. Falei, uai, gente, mas e aí, né? Porque às vezes, quando eu vou fotografar, começa tudo na conversa, no processo, e tem a pergunta, né? Que eu faço. Como é que você se reconhece? Independente a resposta, eu fotografo. Né? Até mesmo para depois eu pensar sobre isso. E aí eu perguntei, mas e aí, gente, como é que vocês se reconhecem? Negro ou pardos, né? Falou, ô, meu filho, eu sou negro. Aqui, ó, é madeira de bater em doido. Aí eu falei, caraca. Ela estava dizendo para mim que eles sofreram os impactos sobre a cor da pele, né? Madeira. E ela bateu, madeira de bater em doido. Ou nossa, seja, é como o Mar Abaixo, lá no Amapá, né, que tem a nossa amiga maravilhosa do Mar Abaixo, a Laura do Mar Abaixo. Amo! Ela não está assistindo, mas eu amo essa mulher e todas o pessoal do Quilombo do Curiaú. O Mar Abaixo era ressignificar a chibata, meu irmão. O Mar Abaixo é um negócio muito doido. Né? E você vê essas pessoas ressignificando. Ninguém me bateu, eu bati, sabe? Caraca! é, Essa coisa mais bonita. E porque existe beleza, sim. E a nossa história, ela precisa. Por isso que ela precisa ser contada por nós. Os preto velhos, né? Esse é o mês de maio, o é, mês do preto velho. Os preto velhos saíram dessa dor. E até hoje cura, sabe? Então é isso que me interessa na imagem, né? É isso que me interessa na imagem. É o que tem por dentro. E principalmente a cura. Tem muita cura. nessa, Tem usa, muita dessa, cura. nesse uso dessa ferramenta, né? Como aqui a Nazaré Pérez fala, gostei da ideia que a fotografia deu dignidade, né? A fotografia como ferramenta para se aproximar. E você falou também, em um outro momento, estava lendo aqui, tem pessoas que não aceitam serem fotografadas por causa do nome do projeto. É isso? Não, não é por nome do projeto, é por não se reconhecer negra. Então, Quando eu vou. exatamente. A Né? Na gente. hora que fala Você vai. que é reconhecendo a Amazônia Negra, a pessoa fala, ah, eu não sou. O que acontece? Quando eu chego numa comunidade, por exemplo, eu vou fazer tudo.
menos falar nada. Eu vou saber quem é, tá? E vou saber se posso sacar a fotografia do lugar. Porque, a princípio, né? Eu tava pensando hoje sobre o saque. Sacar uma imagem? Caraca! Falei, meu Deus. E quando eu chego lá, eu começo a conversar com as pessoas e depois de uma, sabe, de demonstrações de afeto e de, pô, ela tá acreditando, ela tá confiando, sabe? Existe uma, quando acontece aquele plum, a gente sabe quando plum, pô, a gente se ganhou. É. Pô, a gente sabe quando uma pessoa, pô, ela já tá, a sinergia de ambas já começa a levantar outra coisa. Aí eu pergunto, olha, é o seguinte, como é que você se reconhece? Não dá para falar sobre projeto. Eu pergunto como ela se reconhece. E aí muitos falam, Sim. eu sou. Não sei o que eu sou. Essa dúvida é uma dúvida de uma grande parte de pessoas negras no Brasil. O que eu sou? Então, eu escrevo, hoje que eu ando escrevendo, contando um pouquinho do que eu tenho encontrado de mim, porque essa era uma dúvida, mas que eu não queria nem tocar. Quando você Entendeu? morava em São Paulo. Claro! Você vai falar sobre vitimização? O meu livro de história tinha 2 páginas, uma hora assim que você abre a banda. Um lado era o zumbi, desse tamanhozinho do lado direito, no cantinho, outro lado era um negro grandão, açoitado. Aí você vai falar sobre sua história? Porque o que me contaram, a minha família, quando a gente perguntava sobre isso, ninguém queria falar. Porque eles contavam muitas necessidades. Então, sabe, daqui para frente é um perigo para o nosso corpo negro. O daqui para frente não existe. Existe, vamos ver o que está aqui, ó. Eu tô aqui na Amazônia, num lugar que tem me mostrado o que está aqui. Mas o que está aqui, sabe, é um peso, mas que eu tô trazendo outras coisas que não fica pesado. É a mesma coisa quando você vai num terreiro, você vê lá o aparelho, o burro. É o burro, né? Ele carrega, né, a tua cura, ele carrega seu bem-estar, ele carrega tudo que você vai lá buscar. Eles são muito generosos. O negro, ele vem carregando muito do Brasil, mas a gente precisa de dignidade, sabe? Dignidade. O campo da fotografia, ele é um campo que é muito desafio você estar dentro dele, né? Porque eu saí do lado da frente para estar do lado de trás, mas eu ainda continuo na frente. É. Então é muito doido falar sobre imagem. Quando falo sobre imagem, não tem outro aspecto. Não tem outro aspecto para mim. A estética, ela vem porque ela já existe. O negro é lindo. Aí eu pergunto, quem que é o autor da foto? Ó, o Saulo. Saulo, sua foto mostrou aqui, viu, filho? Ele fez aquela transposição de foto. Eu não sabia, menino. O dia que ele mostrou para mim, foi o dia que o Chicaoca estava aqui em Rondônia, fazendo uma palestra pra gente. E aí o Saulo sacou a foto do quadro, que é na madeira, e botou a minha foto na mesma hora. E quando ele mostrou para mim, eu fiquei emocionada. Falei, gente, olha, sabe, são cliques. Viu, Saulo? Saiba dessa importância para você. Ó, menino bacana. Que vem de um fluxo migratório também. O Saulo tem suas origens bolivianas, tem o avô que era seringueiro, negro, mas a cor da pele dele é branca. Existe umas questões muito fortes hoje sobre a cor da pele que a gente precisa falar de uma forma melhor. Até mesmo porque quem é a autora Ana Mendes, querida? A Ana foi uma pessoa muito importante para mim aqui. Foi a primeira pessoa que eu mostrei sobre isso. Mostrei e comecei a falar sobre. Claro, tomando muita cerveja, maravilhoso. É assim que as coisas começam. Principalmente as coisas boas. Ô, Muito Marcela, obrigada. Mas tem é vários isso. comentários, mas eu não vou conseguir falar, porque daqui a pouco a gente já vai começar a terminar, mas eu vou te enviar todos os comentários de saudade, Quero. fã, maravilhas, tudo isso. Mas, e a questão, além disso, de ser mulher, da questão de gênero? Como você vê isso na fotografia, ou no seu trabalho? Querido, é uma coisa muito doida isso. Isso está sendo gravado? Tá, Ai, que bom. Depois você me passa. faço. A gente vai colocar no site do festival. Demora um Ai, tempo, porque a gente maravilha. precisa né, preparar, mas daqui a um tempo a gente vai avisar todo mundo quando estiver pronto. É porque isso é um tipo de uma forma minha. Eu falo às vezes muita coisa
e depois eu gosto de ouvir o que eu falei. É um processo que vem falando sobre a imagem, sobre apreender a imagem. Mas ser mulher na fotografia, olha, querido, vou dizer uma coisa para você. São duas coisas muito... Mulher negra. É um desafio. É um desafio. É um mundo completamente ao meu avesso. E eu acho assim, né, hoje, a minha questão é que se o mundo está preparado, esse mundo está preparado para nos ouvir enquanto imagem e enquanto conteúdo, e enquanto autor desse conteúdo, porque a autoria, na verdade, eu não estou discutindo a minha, não, é o autor assim, ó, dessa imagem aqui, ó. Essa que me estampa, essa que é o primeiro encontro, né? Então, será que o mundo da fotografia está preparado para ouvir sobre isso? Sobre de quem que é a imagem? Então, a imagem da mulher é um corpo bastante apropriado pelo processo da imagem. O corpo do negro nem se fala, né? Para você ver, né? Eu falo que a cor nasceu do negro, né? Você imagina, a apropriação. Isso também a gente é uma coisa que a gente precisa discutir. Essa apropriação e essa expropriação da imagem, né? Então, assim, eu fico pensando, né? É um desafio estar dentro desse campo. Quanto mulher negra, eu não consigo desvincular essas duas coisas. Agora, eu não vou falar sobre o corpo da mulher branca, porque, né, eu sou muito solidária. Mas é preciso reconhecer o peso desse corpo negro, né? Sendo mulher ou homem. Né? Sendo mulher ou homem, são diferentes, mas são iguais. É o mesmo corpo negro, que ganhou um nome só, chegando no Brasil. Era tanta coisa. Era tanta coisa. E quando chegou no Brasil, virou o corpo negro. A imagem negra. Sim. A imagem negativa. Né? A sombra. Né? Ganhou vários rótulos, estigmas, que até o próprio negro apreendeu. É disso que eu estou dizendo para você. Então, hoje, a imagem me educa. Porque eu vim para essa sombra. A sombra é entrar dentro. Eu estou falando de dentro. Então, é diferente. Então, ser mulher negra na fotografia é se encarar no espelho, né, Ana? Também. Eu também tenho que ficar... É atenção a todo momento. A Sônia Maria, salve Sônia Maria. Essa foi uma invisível... É uma invisível. A história do invisível. Essa mulher. E é muito doido. Porque é exatamente isso. Né? Como é que faz para resistir nesse movimento, nesse mundo, né? Você está falando aqui, eu não preciso nem falar, não. Leia os comentários, gente. Mas é isso, né? Eu acho que eu fico atenta hoje também no mundo da fotografia, porque é por isso que, até mesmo para não reproduzir, eu não preciso... Eu falo que a pior coisa é ter medo, né? E quando a gente entra nesse mundo, eu fico nessa linha, né? Eu fico nessa linha, porque é um mundo completamente ao meu avesso. Né? Eu era só um negativo. Agora, como é que eu posso... E o negativo, ele está ainda para ser descoberto o que ele é. Sem negativo não tem imagem. Você percebe que sem negativo não tem imagem. Isso é a formação colonial brasileira sobre as imagens. Então, é muito doido. Eu não deixo de ser um corpo negro, sendo homem ou mulher, mas essas duas questões, elas com certeza, dentro do denominador de toda a conta, eu sempre vou sair com um pezinho a menos, sabe? É a mesma coisa que vamos fazer uma corrida com todo mundo. Eu estou um pouquinho para trás. Mas como é que faz ao mesmo tempo que eu estou na frente? É muito difícil, querido. Existe ainda um abismo entre a frente e atrás da fotografia. Eu estou tentando resistir. E agradeço muito o convite, porque é muito importante, né? É muito importante falar sobre isso, né? E é um Sim. desafio também, João. Você não acha? Acho. E eu penso que a conversa que você estava falando está maravilhoso, está ouvindo você, nem precisa falar nada, você vai tranquilo e vai todo nessa condução, né, dessa sua expressão
Por isso que acho que é importante essa questão da gravação e deixar para ver todo esse raciocínio e você ter toda essa liberdade, né, esse debate crítico. Só contextualizar, daqui a pouco a gente vai mais 3, 4 minutos, a gente vai começar a encerrar. E a questão da onde você vive? A gente sabe que o atual governo federal está dando um ok para desmatamento, tá uma coisa. Você sente alguma coisa na região? Né? Como é que você pensa sobre isso? A questão também indígena? A gente queria ouvir, porque é uma oportunidade de ouvir alguém, né, tão crítica sobre essas questões também. Olha, hoje, né, todo mundo fala, ah, é lugar lindo, mas o clima é de tensão. A gente vive essa coisa dupla e diferente ao mesmo tempo. A tensão, é uma tensão muito forte, né? Está chegando o mês de agosto, João. Está chegando o mês de agosto. Então, agora, além do confinamento, é a fumaça. Né? Todo tempo aqui a gente sente a fuligem da soja. A soja está na Amazônia. Não precisa nem falar que ela chegou, ela já está há muito tempo. Agora nós temos, e acentuando os conflitos agrários, os conflitos por terra. E é nessa que os quilombolas e os indígenas, principalmente, eles padecem. Né? A conquista, né? Essa imagem da conquista, ela é muito forte ainda aqui nessa região. Né? E nós temos aí hoje, né, esse conflito que acaba sendo interno, é nosso. Por mais que o lugar seja agradável, saudável, a gente percebe que isso tem um tempo. E se continuar dessa maneira, porque existe uma autorização, não formalizado, a gente já tinha muito problema. Agora, na esteira de uma política, isso é muito desgastante, mentalmente, inclusive. Né? Imagino. Eu falei do tempo, né, aqui, quando eu cheguei, é porque eu fui o primeiro clique. Né? É você parar. Mas hoje eu entendo um outro tempo. É o tempo do banzeiro comendo o barranco, porque a turbina ligou. É o tempo do fogo. É o tempo da água, porque depois do fogo vem a cheia. Então, que tempo que nós temos hoje para. Não tem tranquilidade. Não tem tranquilidade. Então, essas questões que a gente precisa. Falar de a fotografia da Amazônia, ela precisa ter, eu acho que o cuidado que eu peço aos fotógrafos é exatamente sobre isso. Isso não é objeto, é uma realidade. E é muito triste. Chega na cheia lá em Nazaré, poxa vida, né? É uma realidade muito difícil, porque a cheia vem, cobre a casa, aí não dá, aí abaixa a água, move todo mundo dos lugares, baixa a água, eles voltam para porque o lugar é deles, gente. O lugar é deles. Não, a gente sobe mais alto. Cada ano eles estão subindo mais alto. Isso é um ressignificar. É. Mas, ao mesmo tempo, cadê a tranquilidade desse povo? Porque daqui a pouquinho, ó, tá abaixando as águas. Esse ano, não, esse ano só transbordou. Baixou. O ano que vem, o movimento pode vir diferente. Né? Aí, vai, enche. Da maio, começa a baixar. Baixa, baixa. Junho, eles limpam tudo, fazem o festejo. Vivem mais um pouquinho. Dali novembro, dezembro começa a encher. Você percebe que é um negócio que, vamos lá, gente. Essa ideia do caboclo, né, preguiçoso, rapaz, vai na comunidade para você ver como esse povo trabalha. Trabalha um dia, é porque você percebe e trabalha muitas vezes não para ele, para eles trabalham por conta de um empreendimento que não está nem aí, está funcionando e faz com que eles tenham essa sobrecarga no movimento. Né? E você imagina. Então, é sobre isso que eu estou dizendo. Eu ando muito. Eu estou falando porque. Eu estava precisando falar porque o estresse é muito grande. A gente se Mas é sente bom. parada. Hoje eu me sinto de novo parada. Né? Mas me sinto uma parada mais consciente a ponto de falar: meu Deus, eu não estou fazendo nada. É difícil você pensar isso. Isso te adoece. Né? Eu falo assim: saúde mental. A saúde mental ela perpassa por vários campos.
E a fotografia, ela precisa... Nossa Senhora! Né? A fotografia da Amazônia hoje é essa. E mais outras, tem outras percepções também. Mas essa é o que eu vivo aqui, a atenção de estar num lugar com uma imagem X, mas dentro da imagem tem outra coisa. E aí? Né? Então não É. podemos só ficar na estampa. Não podemos só ficar na estampa. Marcela, a gente já tem só mais 2, 3 minutos. Queria fazer alguns agradecimentos e para você, principalmente, para a equipe, e que você deixasse uma mensagem final, algumas considerações. A gente tem mais 1 ou 2 minutos. E depois, talvez, depois que você falar, se você puder levar de novo a câmera lá para fora, para a gente ver o Rio Madeira. E aí eu falo só um boa noite, daí a gente encerra. Pode ser assim? Pode, querido. Tá. O que você gostaria de deixar como mensagem para quem está ouvindo você? Eu quero deixar a mensagem que, olha, gente, o tempo é de cada um. Eu tenho tido tempos para entrar em lugares que eu não imaginei que eu fosse entrar de novo. Então, cuidem do tempo de vocês e do inimaginável. Porque isso, no final das contas, acaba sendo uma oportunidade para ficar com raiva. Eu tenho tido muita raiva. Eu falo sobre mesmo essa atenção aqui, ó, a cabeça. É essa que a gente, inclusive, usa para fotografar, né, colegas? É. Vamos admitir. Primeiro você pensa. Tanto é que a gente acaba estigmatizando muitas vezes o outro. Então, vamos preparar esse tempo para poder pensar melhor, né, naquilo que a gente compreende e nas coisas que a gente precisa compreender mais. Eu tenho pensado muito nas coisas que eu preciso compreender. Isso tem me deixado enlouquecida, né? E tem me trazido muitas outras coisas também que não são agradáveis. Eu me sinto como há 10 anos atrás que eu cheguei, entrar num lugar que você... Eu não queria entrar em casa, sabe? A É. gente nunca faz uma coisa quando a gente quer, ainda mais assim, onde a gente sai dessa cena e volta para dentro. Eu venho de uma circulação grande, ando para cima e para baixo, e quando eu volto para dentro, eu começo a pensar naquilo que eu ainda não tinha imaginado. Então pensem nisso, naquilo que vocês ainda não imaginaram, ainda principalmente sobre imagem, né? Eu acho que é um plano muito fundamental. A imagem, ela existe mesmo não existindo. A imagem está aqui, ó. Então, quando vocês a chegar numa comunidade, a chegar em qualquer lugar, né? Olhe o lugar. Mas olhe primeiro o lugar mesmo, entenda, compreenda. Então, a mensagem que fica é isso, né? É o tempo de pensar Tá. naquilo que eu ainda não imaginei. Eu acho que isso me trouxe muita coisa, sabe? Hoje, tudo que eu Tá. penso, eu não imaginava sobre mim. Eu reproduzia, simplesmente. Então, isso Tá. é muito importante. Eu acho que isso é uma contribuição. Contribuição não, é um, sei lá, Deus o que é, né? Para mim foi uma contribuição, entendeu? Não pensar naquilo que eu pensava, não, que eu pensava, né? Porque querendo ou não, foi assim que eu reconstruí essa nova imagem. Ela é a mesma, mas ela tem um outro sentido. Então, se eu puder deixar um recado, é vocês olharem aquilo que vocês não olharam, os outros sentidos das coisas, né? É um tempo muito difícil. O ócio, como que é? Ócio criativo? Gente, não existe. Existe um monte de problema que você vai ter que administrar, porque existe um mercado de trabalho, principalmente para nós, que está sendo degradado aos poucos. Sim, sim. Essa nova realidade ela pode trazer muitos problemas, né? Inclusive ao corpo negro, né? Eu fiz uma poesia, né? Eu posso recitar uma poesia? Pode. Vamos fazer o seguinte: eu vou só falar os agradecimentos e a gente termina com você falando a poesia. Essa noite E eu não moça na falo boa janela. noite e mostrando a janela. Pode ser? Pode. Tá, então eu vou falar para, né, agradecer todo mundo que acompanhou, né? Fica em casa, acompanha o festival. A semana que vem, amanhã a gente tem a Aline Mota. Semana que vem, Ana Carolina Fernandes e a Denise Camargo. E eu queria agradecer também de coração, né, essa oportunidade, Marcela, de estar ouvindo você falar sobre negritude, ancestralidade, esse resgate, ressignificação, reconhecimento.
E seria perfeito você terminar com essa poesia e com essa vista. Na verdade, eu vou terminar com uma música que eu fiz para minha mãe de santo, Pode que é ser. uma mulher de pele branca, mas está dentro do corpo negro. Então eu vou cantar essa música que é quinta-feira é aniversário dela, Dona Clô, te amo. Depois eu vou mostrar para ela. Obrigada por tudo que a senhora faz para mim. Olha, eu vou falar uma coisa, querido. Salve o corpo negro. Dona Clô, vamos lá, eu fiz essa música e vou mandar para ela na quinta-feira. À beira do mar, nascia, renascia, uma filha de Oiá. Caminhou muitas estradas, e em outras beiras um palácio levantar. E levantou a mais alta realeza, e viu de lá o seu dom de ajudar. De menina bela, a rainha de Oiá. Seus frutos de Jurema, vovó Ana, seu João e sua banda, que ilumina a luz do seu rongar da janela. Vem a força que irradia, Exu celebra todo dia, nossa mestra e doutora desse lar. Dona Clotilde ensina as voltas que o mundo dá, as voltas que o mundo dá, as voltas que o mundo dá. Salve as voltas que o mundo dá. Axé, pessoal! Axé! Axé, querido. Tamo junto. Tamo Axé, junto. galera. A gente vai se Força, encontrar de novo. vai passar. Vai passar. Vai. Que Vamos estejamos mais vencer. fortes. Mais fortes. Axé. Linda. Obrigada, Muito querido. obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Axé. Axé.